Hora de conversar com a nossa colunista Mônica Bergamo, assunto, digamos, político do momento, o juiz de garantias. Qual que é o reflexo dessa criação? Agora é verdade, agora já está valendo na Operação Lava Jato e Quetais. Bom dia para você, Mônica. Oi, bom dia, Felipe, bom dia, Coutinho, bom dia a todos. Pois é, a grande novidade da criação aí do juiz de garantias, que foi promulgada, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, o assunto aí de fim de ano, pode afastar o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal da relatoria de processo da Operação Lava Jato, Felipe. Por que isso? Porque a partir de agora ficou determinado que o juiz que comanda, que fiscaliza, que controla as investigações policiais, quer dizer, o juiz de garantias, não pode ser o mesmo juiz que vai no futuro tocar o processo até o seu julgamento. Quer dizer, o juiz que ordena buscas e apreensões, quebras de sigilo bancário e telefônico, medidas cautelares, prisões preventivas, ele não pode mais, na sequência, caso depois de terminada a investigação, o caso vire um processo, seja oferecida uma denúncia contra o investigado e ele passe a responder a um processo, esse juiz não pode seguir no caso. E hoje é isso que ocorre, quer dizer, o ministro Edson Fachin, ele é o magistrado que toca as investigações contra quem tem foro privilegiado, né? Ele que controla o trabalho da polícia, ele que autoriza todas essas medidas, e ao mesmo tempo, depois que o político é denunciado e começa a responder a um processo, o Fachin segue como relator até o final do caso. Agora, o que acontece a partir de agora? Bom, é isso que vai ser debatido no Supremo Tribunal Federal. Casos que já estão na mão dele são alcançados por essa nova regra, ou isso só vai valer a partir de novos casos? Essa é a primeira discussão. Em segundo lugar, o que fazer? Quer dizer, o Fachin é da primeira turma, manda os casos para a segunda turma, ou o contrário, na verdade. Ou então redistribui os casos que estão com ele depois que as investigações são finalizadas. Tudo isso vai ser conversado a partir de agora, mas isso é uma mudança e tanto, né, Felipe, até pelo perfil do ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin é um ministro, enfim, que pelo seu histórico, apesar de ter vindo da advocacia, tende aí para um perfil mais duro, mais condenatório, mais implacável com os investigados. Então há uma grande expectativa também de advogados, criminalistas que estão envolvidos em casos da Lava Jato sobre qual vai ser o destino dos processos que estão na mão dele ou de futuros casos que cheguem ao Supremo Tribunal Federal. Se o Fachin segue ou se ele vai ter que se afastar de alguns casos, Felipe. E essa mudança, essa eventual mudança, né, Mônica, é uma das consequências da reunião, enfim, se tiver mudança ou não, isso aí vai ser decidido nessa reunião, né, nesse período de análise do Conselho Nacional de Justiça de 20 dias, ou seja, lá para o meio de janeiro é que a gente vai saber se essa novidade vai retroagir, o que vai acontecer com a Lava Jato, o que vai acontecer com as pequenas cidades também. O texto prevê isso, mas eu estava até falando com o Rodrigo Orengo mais cedo, né? Tem uma discussão prática, tanto para cidades médias como pequenas, o que vai acontecer, se tem mão de obra suficiente, ou seja, no papel é uma coisa, mas na prática, o que é que vai acontecer não se sabe muito bem ainda, né, Mônica? Não se sabe muito bem ainda, mas se é lei, se é regra, ela vai ter que ser cumprida, né? A gente muitas pessoas têm feito esse comentário, quer dizer, recurso é o que não falta no judiciário, né? A gente vê até pelos vencimentos de desembargadores, férias generosas, retroativos generosos, auxílio moradia até para quem tem casa própria. Então, assim, recurso não chega a ser um grande problema no judiciário. E há uma questão de organização, né? Quer dizer, algumas pessoas que são estudiosas dessa questão processual dizem o seguinte: você tem só um juiz naquela comarca, ele faz uma divisão com o juiz de uma outra comarca. Um toca a investigação, o outro vai tocar o processo. Então, jeito tem, porque se você tem uma regra, você tem que cumprir. Agora, sempre, quando você tem algo que descontenta um lado, você tem esse tipo de terrorismo, né? Quer dizer, o que vai ser? Vão ser milhões e milhões gastos na criação de novos cargos de juízes. Na verdade, você tem até cargos vazios que não são preenchidos, que as pessoas não passam nos concursos. Então, jeito tem que ter, recursos tem, né? E os defensores dessa medida dizem que não são tantos recursos assim, que é uma questão organizacional, que é uma questão de se reorganizar funções dentro do judiciário.
Será que vai ter um movimento, Mônica, de abrir mão de algum auxílio paletó, auxílio caneta, auxílio lapiseira, para colocar recursos para ter novos juízes de comarcas pequenas? Acho que não, hein? Acho difícil, hein? Eu acho difícil também, mas vai ter que ser feito. A gente tem aí vários magistrados se pronunciando favoravelmente. Hoje mesmo o decano, né, Celso de Mello, diz que é uma conquista civilizatória, porque o juiz que comanda a causa é difícil também não se... Isso acontece no jornalismo também, né, Felipe? Quer dizer, quando você se envolve muito numa reportagem, fica anos fazendo aquilo, quer dizer, isso é sempre dito, quer dizer, não tem como você simplesmente não se envolver e às vezes não ter o distanciamento necessário para fazer um juízo de valor. Agora, no caso de um juiz, de um julgamento, você dificilmente conserta, né, aquela decisão, ou o dano causado à pessoa é muito grave por uma eventual condenação injusta, então é preciso cercar o indivíduo de garantias na hora em que ele está sendo submetido ao rigor do Estado, né? A gente já comentou aqui algumas vezes, o Estado tem um poder total e absoluto, né? Pode entrar na sua casa, pode ouvir suas conversas telefônicas, pode vasculhar suas gavetas, se necessário, pode te levar preso, te afastar da vida, né? Porque uma pessoa presa é uma pessoa afastada da vida. Então é muito grande o poder do Estado e essas garantias existem justamente para você, o indivíduo ali contra o Estado. Então, para você ter um mínimo de garantias de que você vai ter um julgamento justo. Estamos de olho. Mônica Bergamo volta amanhã? Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, gente. Mas eu falei com o André Coutinho aqui que a gente não sabe, a gente voltou sem saber que dia é hoje. Eita, nós. Mas se quiser voltar, fica à vontade, viu? Não, eu volto segunda-feira. Se tiver alguma novidade de última hora, volta amanhã. Oba! Então tá bom, a gente te acorda, Mônica. Um beijo. Um abraço. Valeu.